Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é um resumo e como produzir um resumo. Elaborar resumos é uma importante estratégia de estudo, pois exige a compreensão global de um texto. O que isso quer dizer? Que você precisa entender todo o texto para poder fazer um resumo. O resumo não é apenas você pegar partes do texto e escrevê-las. Você precisa compreender o que você está escrevendo e a identificação de suas ideias principais. Para poder elaborar um resumo, é necessário entender quais são as partes do texto que são mais importantes, aquelas partes que são mais relevantes, as partes principais, como nós falamos. Quem faz um resumo deve ser capaz de identificar e diferenciar ideias principais e secundárias de um texto base. O que isso quer dizer? Vocês precisam compreender uma ideia principal e uma ideia secundária. A ideia secundária ela tem menos importância do que a ideia principal. E a partir daí vocês vão elaborando o resumo. Para poder elaborar esse texto, você precisa diferenciar quais são as ideias principais das ideias secundárias de um texto base e estabelecer relações entre elas e criar um novo texto. Porque, gente, o resumo, ele não é somente pegar o que está no texto base e transcrever, não é isso. Para você fazer um resumo, é necessário você criar um novo texto. No resumo, nós encontramos algo chamado de tópico frasal. O que é isso? A frase com a ideia central do parágrafo, presente em geral no início do parágrafo, recebe o nome de tópico frasal. As demais ideias que compõem o parágrafo são consideradas secundárias e precisam estar relacionadas com o tópico frasal. Quando você vai fazer um resumo, você vai observar parágrafo por parágrafo. E dentro desses parágrafos nós encontramos a frase com a ideia principal e todas as outras palavras e ideias que estão ao redor daquela frase principal é para completar ela. Então é necessário que você identifique qual é esse tópico frasal, qual é a principal frase, porque na hora de fazer o resumo você pode tirar esses complementos que estão ao redor e deixar somente o principal. Um resumo, diferentes versões. Um mesmo texto, ele pode ter versões diferentes de resumo, conforme as intenções. Quando você vai fazer um resumo, depende da intenção que você tem ao fazê-lo. Um estudo para uma prova, uma pesquisa para apresentação de trabalho, toda essa intenção depende de quem está elaborando um texto. Então, o resumo ele pode ter diferentes versões. Paragrafação. Embora no resumo seja mantida a ordem de apresentação das ideias do texto base, porque você tem que seguir a mesma ordem das ideias, a organização delas em parágrafos vai depender de alguns critérios, como o número de linhas, porque você não vai poder utilizar a mesma quantidade, a opção de apagamento de informações, porque os exemplos, ele colocou aqui entre parênteses, como os exemplos. Essas são informações que em algumas situações elas podem ser apagadas, tiradas do seu parágrafo, do seu texto. E o agrupamento de ideias. Então, quando você vai elaborar o seu resumo, o seu parágrafo ele tem que seguir a mesma ordem que está no texto, a mesma ordem de ideias. Só que você vai observar alguns critérios, o número de linhas, porque o seu texto, se ele é um resumo, ele precisa ser menor do que o texto base. E você também vai olhar as opções de algumas informações que podem ser apagadas. E ele colocou aqui os exemplos. Os exemplos eles podem ser tirados em algumas situações. Características do resumo. O resumo no âmbito escolar é uma ferramenta de estudo de conteúdos muito extensos, ou seja, quando você tem um conteúdo muito grande, um texto muito grande, uma das opções é o resumo. Uma das opções que a gente utiliza bastante na escola também é o mapa mental.
né? A partir desses textos, que são resumos do texto base, nós utilizamos para organizar um conteúdo que era muito extenso, deixando de forma mais clara, com alguns tópicos, com parágrafos menores, e é para isso que serve o resumo. Quando se resume um texto, cria-se outro com as principais ideias do texto base. Então, vocês já estão entendendo aqui que o resumo não é cópia do texto base. Você está criando um novo texto, só que com as principais ideias do texto base. Lembre sempre disso. O resumo existe para isso, para ter as principais ideias do texto base, mantendo-se a mesma sequência de apresentação das informações. Você não vai mudar de ordem as informações, ela permanece na mesma ordem. E a correlação entre as ideias, sem, entretanto, copiar trechos do texto original. A ideia não é uma cópia, a ideia é que você entenda o seu texto e que você elabore um novo texto. Você entende o que é que está no texto base e elabora um novo texto, só que de forma resumida. As principais características do resumo são, nós temos aqui 3 características: concisão, fidelidade ao original e impessoalidade. Vou explicar de um por um. Concisão. Todas as ideias principais e algumas secundárias que se considerarem relevantes devem ser reproduzidas no resumo de maneira sintética, com poucas palavras. Para tanto, ficam de fora do resumo informações complementares, exemplos, comparações e dados estatísticos que não comprometam a compreensão da ideia central de cada parágrafo. Então, quando no nosso texto, por exemplo, um texto que nós lemos, tem vários exemplos nele, tem várias comparações, vários dados estatísticos. Se eu pedisse para vocês fazerem um resumo desse texto, vocês poderiam tirar os resumos, tirar alguns dados estatísticos, desde que não comprometesse a ideia principal. Mas esse texto, o resumo, ele precisa ser conciso, ele precisa ter concisão, ele precisa ter todas as ideias de uma forma sintética, de uma forma resumida, com poucas palavras. Fidelidade ao original. Se houver, as informações e opiniões do texto base devem ser reproduzidas sem que o autor do texto, do resumo, as altere ou complemente. Quando você está fazendo um resumo, não se deve você tirar a opinião do autor. A opinião do autor, ela deve estar presente. E como fazer isso? Você pode colocar no seu resumo: de acordo com o autor do texto base, segundo o autor de texto tal, que é o que você está fazendo o resumo. Você pode utilizar o que o autor falou, a opinião dele, porque a opinião dele deve estar presente no resumo, e você vai colocar esse resumo lá, você vai colocar essa opinião dele, dizendo segundo o autor, de acordo com o autor, ok? Impessoalidade. Não devem ser feitos comentários pessoais, elogios ou críticas ao texto. Ao texto base, né? No caso aqui, vocês não estão produzindo uma resenha crítica, é um resumo, é diferente. Na resenha crítica, pode colocar a opinião. Já no caso do resumo, não se deve colocar comentários pessoais, nem elogios, nem crítica, nada disso ao texto base. Você não está fazendo o resumo para falar a sua opinião relacionada ao texto base. Você vai apenas sintetizar, vai apenas resumir. Então, não se deve fazer comentários pessoais relacionados ao texto. Resumo esquemático. O resumo nem sempre é um texto estruturado em parágrafos, como o da página 42 do livro de vocês. Outra forma de resumir é fazer um esquema, com o objetivo de visualizar facilmente as ideias centrais e apresentar tanto sua hierarquia como a relação que elas têm entre si. Então, gente, não existe apenas o resumo em forma de texto. Nós podemos fazer também o resumo de uma forma esquemática, que é o que nós conhecemos bastante como mapa mental, mapa conceitual. O resumo é você pegar do texto apenas as informações principais e colocar de uma forma hierárquica. O que isso quer dizer? Da principal informação até a menos importante.
Aí nós temos aqui um exemplo que tem no livro de vocês. Esse texto tem em forma escrita normal e em forma de esquema. Então vocês vão analisar, vão ler e vão ver como ele fez esse resumo esquemático. Aí nós temos aqui a descoberta de água em Marte, depois vem algumas informações sobre essa descoberta, a possibilidade 1, a possibilidade 2 e o próximo passo. Então aqui ele fez um esquema, foi um resumo esquemático. Não há fórmula para esquematizar as ideias de um texto. É preciso que o esquema revele a hierarquia das ideias e as relações, causa, consequências, exemplificação e conclusão entre elas. Então, gente, esse é o conteúdo sobre resumos. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.